Eu sou Nando Garcia. Que bom ter você aqui no podcast Laços Espirituais. E agora, um novo programa para você. Depois da abertura aí do nosso episódio novo, você ouviu aí, Laços Espirituais, nós temos a grande satisfação de trazer uma grande amiga nossa, uma convidada especial, ela que está lá na distante Havaí, mas pertinho do nosso coração, anos de convivência, né? Nos conhecemos há mais de 10 anos, já tive a oportunidade de estar com ela aqui no Brasil, já por 2 ou 3 vezes, e ela que é professora de leitura e compreensão de texto para crianças de 5 anos, né, que acabaram de entrar no ensino fundamental. Ela também é estudiosa do espiritismo e espiritualismo, e desde então, lá do Havaí, eu quero mandar um grande abraço para ela, porque a gente está fazendo essa conexão assim, online. É a nossa querida Arlete Byrne. Olá, Arlete, que satisfação recebê-la aqui no nosso episódio de Laços Espirituais, aqui no podcast. Aloha! Tudo bom, amigo Nando? Quanto tempo! Está sendo maravilhosa essa oportunidade. Eu agradeço de coração por você ter me convidado. E estou muito feliz de estar aqui e também poder estar conversando com você, conversando com as pessoas que estão ouvindo este podcast. Então, agradeço do fundo do meu coração. Arlete, aloha, né? Esqueci dessa saudação, e ela vem desde do Havaí, das tradições, né, havaianas aí. E, Arlete, eu quero dizer, então, para aqueles que estão ouvindo, que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, uma palavrinha pequena, e está muito em alta, né, de tudo que vai acontecendo no nosso planeta, né? Essa palavra, ela tem sido uma palavra muito importante, né, no meio de convivência social, que as pessoas estão aí presenciando, testemunhando, principalmente nesse momento que a gente vive a pandemia e situações que acontecem por todos os lados do planeta. Então, Arlete, como você está aí nos Estados Unidos e há pouco tempo aí, né, recentemente, nós tivemos a violência que tirou a vida do George Floyd, né? Você acredita que as ações de empatia que surgiram nas manifestações, né, começaram aí nos Estados Unidos, até a própria cidade onde George morava, depois se espalhou pelo mundo, você acredita que tudo isso irá mudar a compreensão das pessoas? Será que as pessoas serão aí mais empáticas, Arlete? Absolutamente. Não tenho dúvida nenhuma, e a gente já começou a presenciar isso, né? Não só aqui nos Estados Unidos, e se expandiu para o mundo todo. E as pessoas se tornaram mais empáticas com a realidade da minoria. Eu acho que nem tanto só a minoria racial, mas em todos os aspectos, né, de discriminação, seja no campo das religiões, da raça, cor, credo, posição social, ou também até em relação às dificuldades físicas também. Então, eu acho que as pessoas começaram a abrir mais esse campo, né, empático, a tentar se ver na condição daquele que está passando por aquela situação. Porque empatia é isso, né? Empatia, ao meu ver, empatia é a gente olhar para o próximo e entender a situação dele, entender aquela dor, entender aquele sentimento, aquela dificuldade que a pessoa está passando.
Então, com certeza, abriu esse campo, né, para as pessoas verem isso. Recentemente eu estava ouvindo uma entrevista da jornalista Sônia Bride com o nosso querido André Trigueiro, e ela trouxe uma frase bem interessante. Ela falou assim, com todas essas manifestações, infelizmente, assim, no nosso país, a gente ainda tem muita mentalidade da casa grande sem sala. Um país onde muitas pessoas, eu achei genial essa frase dela, muitas pessoas, infelizmente, com condição monetária muito boa, que poderia até estar pagando, mesmo sem ter a pessoa em casa para ajudar nesse momento, só para ajudar a família, mas categoriza uma empregada doméstica como um trabalho essencial. E aquela mulher ainda tem que pegar um ônibus lotado, ou um metrô que seja, com a possibilidade de se infeccionar familiares, para trabalhar, um trabalho essencial ainda. Então, eu percebi que ela já tem esse olhar empático para essa situação. Para ela não cabe essa ideia. Então, as pessoas estão começando a ter essa noção maior, né? E, com certeza, infelizmente, através do que aconteceu com George Floyd, isso está vindo à tona. Verdade, né, Arlete? Nós tivemos um caso também da criança que acabou caindo de uma altura num prédio, né, lá em Recife. E quanto, então, eu acho que a empatia, como você disse, ela está tomando força, ela está sendo algo que está realmente se ampliando, porque as pessoas precisam olhar, a gente precisa olhar para o outro e sentir, porque a empatia, né, ela faz com que a gente sinta pelo outro e que nasçam sentimentos em nós de fraternidade, de compreensão relacionado com o outro, né? Como, Alete, a gente pode ser mais empático diante de muitas diferenças, né? Porque isso acontece, a gente, até de governantes falando, não porque essa pandemia ela é um vírus lá da China, né? É um vírus chinês, e a gente sabe que não é verdade isso, né? Então, se é chinês, se é espanhol, pode ter começado a pandemia lá, mas dizem que ela já estava em outros lugares também, além da China também pode ter sido lugar onde começou a explodir. Então, essa falta, né, de empatia pelo semelhante, né, ela precisa ser bem olhada por todos aqueles que estão na direção dos países aí, no próprio Estados Unidos. A gente soube que o Trump e outros que seguem ele também usaram de chamar, né, de o vírus chinês, né, o vírus da China. Então, você acha que a gente pode conseguir essa empatia na humanidade com essas diferenças? É interessante, né, quando a gente fala das diferenças. Aí eu penso assim na natureza. Vamos olhar para a natureza. A natureza é tão diferente e é isso que traz a beleza no mundo, né? Que traz essa união. Porque imagina, a gente olha, imagina se todas as flores fossem iguais, tivessem o mesmo cheiro, se todas as folhas tivessem o mesmo desenho. Então, existe por isso que eu acredito que Deus já nos deu esse mundo maravilhoso, cheio de tantas diferenças, né? Então, quando a gente olha para isso tudo, né? E a gente vê que nós também somos diferentes. Então, quando a gente já tem essa compreensão, a gente já começa a ter mais empatia, né? Pelas pessoas, pelas situações, porque existe uma complexidade no mundo todo, né? Então, a gente tem essa necessidade de entender o próximo. E também outra coisa, né? Aliás, nós também já ocupamos tantas vidas, tantos corpos, né? E quem sabe se nós também não estivemos na mesma situação,
né? E se a gente também não passou pelos mesmos desafios, teve as mesmas dores. Então, quando a gente começa a olhar para esse prisma, aí a gente vê, poxa, a vida não existe diferença, né? Então, aí fica muito mais claro se ter a empatia pelo próximo. É verdade, né? Eu estava vendo um vídeo, você também, aí, de um museu que existe em São Paulo, que é o Museu da Empatia, e eles fazem lá uns exercícios de colocar o sapato do outro. Aí você ouviu uma música, eu vou ouvir uma música árabe. Como é que é a música árabe? Eu vou ouvir uma música indígena. No Havaí mesmo, a gente tem o Ponopono, né, que é uma tradição aí dos indígenas, daqueles que estavam aí já na ilha, nas ilhas, né, antes da civilização chegar. Você experimentar, né, até a culinária, né, de outros países. Eu acho que isso existe, essa diversidade que você mesmo colocou agora, né? E realmente, eu lembro muito bem que uma das primeiras vezes que eu falei com você, a gente estava com um programa à meia-noite, você falou com a gente pelo telefone, aí eu escutava uns barulhos de passarinho, eu falei assim, mas o que é isso, né? Aí a Leti fala, são os passarinhos aqui, né? Agora está o entardecer aqui, vou preparar o meu jantar, e aqui já era, né, mais meia-noite. Então é verdade isso aí que você falou, eu achei bonito, né, você ter colocado isso, né? Agora, Leti, como que, na sua opinião, por onde a gente pode começar? A pessoa fala assim, eu não sou empática, né? Por onde que a gente pode começar com a empatia? Assim, eu acredito que o primeiro passo para a gente começar a usar a empatia começa com a gente mesmo. E por que eu falo isso? Eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu cresci de uma forma assim que normalmente eu estava me acusando e colocando rótulos, né? Tipo assim, ai, como eu sou desastrada, eu tô sempre dando topada na parede ou na raiz da árvore, quebrando o dedo. Ai, eu tô sempre derrubando as coisas. Ai, que eu isso, ai, que eu aquilo. Eu também. É? Não é? Então, aí eu cheguei num momento assim na minha vida que eu falei, calma, peraí, porque a gente vai aprendendo, né? Começamos a despertar nossa consciência e a gente vai aprendendo que não é bem por aí, a gente precisa começar a ter um amor próprio, né? A olhar para dentro de nós mesmos e sermos mais empáticos. Reconhecer os nossos erros, acolher e tentar trabalhar em cima disso, né? Quando a gente reconhece nossos sentimentos, que nem naquele filme Divertidamente, né? Que é um filme sensacional, que ele mostra os sentimentos, né? Que existem dentro da gente, tudo. Quando a gente reconhece isso tudo e entende que é normal a gente sentir raiva, sim, e reconhecer, eu estou com raiva, ou então eu estou com ódio, né, que não é uma coisa muito bacana para nós que somos espíritas a gente admitir, mas existem momentos, né, em que infelizmente a gente ainda tem esses sentimentos. E reconhecer a raiva, o ódio, a inveja, melindre, sentimentos feios, né, entre aspas, a gente consegue olhar para a pessoa que está diante da gente e com aqueles mesmos sentimentos e ter um olhar mais carinhoso, de entendimento, consegue ouvir melhor, né? Porque quando a pessoa está se comunicando com aqueles sentimentos que a gente ainda não conseguiu lidar dentro da gente mesmo, aí já vem o julgamento. Eu estou falando isso, Nando, baseado no que eu sinto, no que eu sei. Eu não sou experiente da área, você, como psicólogo, você conhece muito mais do que eu, você sabe muito melhor do que eu. Posso estar errada, me desculpe, mas é assim que eu sinto.
E então eu acho que é por aí, né? A gente começar esse autoconhecimento. E inclusive o livro do nosso querido Sebastião Camargo, nossa, tem sido assim uma luz na minha vida, porque o despertar da consciência do átomo ao anjo, porque ele realmente nos ajuda, né, a esse autoconhecimento, e se torna muito mais clara essa empatia pelo próximo. É isso mesmo, a gente vai aí pesquisando, vai garimpando conhecimento e colocar principalmente em prática, né, Arlete, muitas das situações que a gente via. E você citou aí o desenho, né, o Divertidamente, né, da Disney, e não dando um spoiler para quem não assistiu, mas dizer que quase que no final a gente entende que tem alguns sentimentos que eles precisam se mesclar a outros, né? Como nesse desenho a gente vê lá a alegria e a tristeza. Tem momentos que isso se mescla. É até um movimento de empatia com um sentimento para com o outro. E aí é que a solução muitas vezes vem, né? Nós, por exemplo, eu vivo numa cidade aqui em São Paulo, que você também viveu aqui, e tem muitos lugares aí nos Estados Unidos que também são cidades que existe muita imigração, né? Pessoas, você mesmo é uma imigrante, né, brasileira que foi para os Estados Unidos, né? Casou-se aí, tem seus filhos. E como é importante essa convivência, esse entrelaçamento, né, essa união de povos que acabam numa mesma cidade acontecendo, né? Você acha, né, na tua opinião, né, de pessoa também experiente, que também imigrante, que também está em outro país, que a empatia pode mudar ou transformar uma pessoa, tanto a pessoa que está de um lado, como a pessoa que está do outro? Como que você acha que essa situação pode ser realmente positiva? Com certeza. Eu nunca trabalhei no trabalho fraterno, né, assim, no centro espírita, mas eu percebo no trabalho fraterno as pessoas têm muita empatia por aquele irmão, aquela irmã que chega agoniado, procurando um auxílio para o desafio que eles estão passando, né? E então eu acredito que também para aquela pessoa que está oferecendo aquela ajuda, porque na realidade muitas vezes, tipo assim, o que a pessoa está buscando é ser ouvido, né? Então, eu acredito que assim, quando você está trabalhando no trabalho fraterno, ou mesmo as pessoas que são voluntárias como é que se chama? Aquele serviço em que as pessoas ligam para pedir socorro. CVV, Isso, CVV. Valorização da vida. Isso, Centro da Valorização da Vida. As pessoas querem ter alguém para ouvi-los, né? E a pessoa que está do outro lado, oferecendo este momento, abrindo espaço para que as pessoas sejam ouvidas, com certeza essas pessoas também, a vida deles também muda, né? Ou, vamos supor, o seu caso também, os psicólogos, né? Eu acredito que quantas vezes alguma coisa a pessoa traz até os profissionais e aquilo também, de alguma forma, vai auxiliar, né? Aquela empatia, existe uma troca, né? Então, é muito valioso, né? Tudo isso. E eu queria até comentar aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, tem uma frase aqui que eu acho fenomenal também. Ela diz o seguinte, sobre a caridade moral:
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Então, né, eu acho essa frase muito importante, porque tá aqui, né, a empatia, e você vê como que ela está interligada também com essa caridade moral, como é importante, e por isso faz toda essa movimentação de transformar as pessoas, né, é isso que eu acho. E, Arlete, a gente está vivendo um momento que é tão importante a ética, né, a moral, e a empatia, tão importante estar presente na vida nossa para que haja aí um equilíbrio, né, para a gente possa ter um equilíbrio na sociedade, no planeta, porque, claro que se a pessoa não tem empatia, a gente tem o egoísmo, que muitas vezes acaba de tirar a empatia mesmo, né? E a gente precisa dividir. Quando a gente vê por aí um gesto desse de empatia, né? O quanto isso alegra os nossos corações, né? E o que a gente deseja mesmo é que esse planeta, a gente possa ser um planeta mais empático, né? E o que acontece? Veja como é interessante que a tecnologia vai aproximando as pessoas, né? Então, esse contato que nós estamos tendo com você e com outros que nos ouvem, que nos vê para o mundo afora devido, né? A rede mundial de computadores, como cada vez mais isso precisa ser nítido na vida da gente, essa empatia. Aí eu queria saber, na sua vida, se você já passou alguma situação em relação a você mesma? Você já passou por algum processo que foram empáticos com você? Você lembra de alguma situação dessa, né, que você poderia trazer para a gente, para ilustrar aqui a nossa conversa no dia de hoje? Ah, sim. Tem uma em particular que é extremamente importante para o meu coração. Eu falo que eu tive anjos, né, que apareceram na minha vida, mas essa foi extremamente importante para o meu futuro todo, por eu estar aqui. A história é meio longa, eu não vou contar toda, mas vamos resumir da seguinte maneira. Quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu não tinha nem lugar certo para ficar. Fui meio que enganada e no final, graças a Deus, deu tudo certo. Mas teve uma pessoa em particular que foi o meu anjo na Terra. Ela era técnica de vôlei e o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei no local onde que era para eu estudar na escola, jogar vôlei e, enfim, seguir minha vida. E quando eu cheguei lá, a história não era bem assim. Então, eu não tinha nem praticamente lugar para dormir. E aí, conversaram com a técnica de vôlei, ela conversou comigo. Isso, assim, ela falava espanhol, eu mal falava português. Não, eu não falava, eu falava zero de inglês, né? Então, só tinha o português e o espanhol também não sabia falar, mas aí ela, né, foi bem... aplicou muito bem a empatia comigo, me ouviu com todo carinho, todo amor, e ouviu a minha história, e o que ela decidiu foi o seguinte: ok, então você vai ficar comigo na minha casa. Ela não me conhecia, imagina, eu era uma mulher assim de 21, 22 anos. Quanto de altura, Arlete? 1,84. Imagina, né? Então, você vê uma negona de 1,84 m e, né, jovem, 22 anos, e ela, né, uma mulher branca, na parte do Texas, nunca tinha me visto. E ela simplesmente falou: tudo bem, você vai ficar comigo, a gente vai dar um jeito. E aí, resumindo a história,
Mais para frente eu consegui uma bolsa de estudo numa escola para aprender inglês, e o tempo foi passando, e eu precisava fazer as provas para entrar na faculdade para poder jogar para o time dela. Só que nessa mesma época já existiam regras, eu não sabia das regras para uma associação americana de voleibol, de esportes, né, entre as faculdades. E a regra é muito estrita, que dizia: se um técnico oferecer uma garrafa de água para o atleta, já está violando as leis. E aquele atleta não vai poder jamais jogar para aquele técnico naquela faculdade, coisas assim. E o tempo foi passando, morei praticamente 10 meses com ela. E quando eu finalmente passei nas provas, estava tudo certinho, ia entrar na faculdade, podia escolher onde estudar. Ela me chamou e sentou comigo e contou a história. Falou: você nunca vai poder jogar para mim aqui, porque você morou comigo e eu fui praticamente sua mãe, cuidei de você, te ajudei, tudo. E em prantos eu falei para ela, nós estávamos chorando. Eu falei: por que você nunca me contou isso? Eu teria ido embora para o Brasil, teria voltado, eu tinha passagem de volta. Eu voltava, depois eu vinha, né? Ela falou: não, eu sabia que se você saísse, você nunca mais ia voltar. E eu não podia deixar isso acontecer com você. Então agora está na hora de você escolher para onde você vai. Ela sabia desde o início que eu não ia poder ficar lá. Mas a empatia dela foi tão grande, foi um amor, foi uma caridade moral tão grande, que ela fez de tudo isso para me ajudar. E aí eu perguntei para ela, né? Nossa, eu nunca vou poder pagar de volta o que você fez para mim. E aí a frase que ela falou para mim foi: se algum dia alguém bater na tua porta pedindo ajuda, ajude, e você já vai ter me pago. Então, que mais falar sobre empatia? Que mais falar sobre essa capacidade moral que ela teve comigo, né? E se colocar no meu lugar. Eu tenho certeza que ela se colocou no meu lugar, como se fosse eu, como se ela fosse ela, né? Chegando e necessitando de ajuda. Então, essa foi a maior lição, assim, que eu tive, que eu aprendi sobre se colocar no lugar do próximo, né? E poder ajudar. Foi incrível. Então, ela como técnica, ela podia pensar, né? Mais uma jogadora, vindo de fora, de outro país, né? Tem tantas opções, né? Acho que você tinha tantas colegas ali, né? E um gesto desse realmente toca o coração, né? Fica uma marca para sempre. E aí depois, né, passado o tempo, a Arlete casa, e aí vem 3 bater na porta da... Ai, Arlete, veja que coisa bonita, né? Você acabou ficando no país, acabou tendo a sua família, tem, né, seus filhos, filhas aí, seu companheiro. Então, veja que um gesto como esse gesto de empatia pode mudar a vida de uma pessoa. Não é verdade, Arlete? Completamente pode mudar a vida de uma pessoa. E mais uma coisinha que eu queria colocar, né? Sim. É o seguinte, eu percebo muito isso também. Às vezes, eu acho que muitos de nós cobramos que as pessoas vejam com os nossos olhos certas situações. Deixa eu ser um pouco mais clara em relação a isso. Eu não sei, bom, eu acabei de mencionar, eu sou uma pessoa negra, né? Mas, tipo assim, muitas pessoas negras esperam que outras pessoas de outras raças, né, entendam de uma vez, assim, como é absurdo como que não entendem o que eles passam, que nós passamos na sociedade, de modo geral.
mas demora um tempo para as pessoas se tornarem cientes, porque é fora da realidade daquelas pessoas. Eu vou dar um exemplo bem rápido, vou tentar ser breve. Eu estava comentando isso com meu marido, né, logo depois das manifestações, eu falei, eu acho injusto, tipo assim também, porque meu marido, ele é branco, né, ele é americano, ele é branco. Eu falei, eu acho injusto, tipo assim, eu querer que você saiba exatamente o que eu passo, o que eu já passei, ou o que outras pessoas passaram pior, porque essa não é a sua realidade, isso não é o que você viveu. As coisas estão aparecendo agora, né? Mas, enfim, eu não acho justo, porque você nunca vai saber e tal. E aí ele contou uma história para mim que eu nunca soube. Ele falou que, quando ele era mais jovem, ele sempre teve uns amigos negros, né? Ele sempre gostou e tudo, sempre adorou, né? Tudo, música, cultura, tudo. Eu falo para ele, acho que você nasceu na África em várias encarnações passadas, só pode ser. Então, ele contou que em uma noite específica ele estava voltando, porque ele jogava basquete, ele estava voltando com uns 4 amigos, todos negros no carro, acho que eles tinham acabado o treino, estavam voltando, e quando eles passaram por uma rua, eles viram, ele viu o carro da polícia parado assim e ficou olhando para eles. E aí, alguns segundos depois, o carro veio por trás e fez o carro parar, e aí fiz todos eles descerem, incluindo ele, e assim, de uma maneira muito grosseira, sabe, aí fizeram eles todos deitarem, pediram os documentos, todo mundo deu os documentos, depois fez todo mundo deitar no chão, assim, ele falou que durou no mínimo uma meia hora. Aí eles deitaram no chão e chamaram outros carros para vir ajudar também, começaram a vasculhar o carro inteiro, começaram a acusar a todos eles, falaram, não, a gente está sabendo que tem droga aí, que não sei o quê, e tinha um deles, coitadinho, que estava tomando um suquinho, um refrigerante, com canudinho. Aí os policiais acharam que, porque, não, mas tem canudo aqui, tem coisa aí, com certeza tem treta, não sei o quê, vamos procurar, vamos achar. E não acharam nada. Mas foram 30 minutos assim de intenso terror, né? Especialmente para ele, porque ele nunca tinha vivenciado nada igual. E aí o mais triste para ele, que ele falou, mais triste para mim, foi aprender que aquilo era o normal para eles, era a realidade deles. Assim, ele ouvindo, né, os comentários depois, que tipo assim, eles entraram no carro e começaram a dirigir, era uma coisa normal. Era como se qualquer outra noite. E para o meu marido, aquilo foi assim, nossa, ele ficou abismado, ele falou, como que podem pessoas viver dessa forma, ser tratado dessa maneira? Então, o meu marido teve uma experiência diferente da maioria das outras pessoas brancas, porque ele viveu aquele momento, e foi uma vez que ele viveu aquilo, mas a maioria das pessoas não vivem isso. Então, eu acho que também nós, que estamos do outro grupo racial, a gente também precisa ter um pouco mais de empatia para as pessoas que ainda não conseguem saber exatamente o que é viver aquilo. Eu acho que aos poucos, conforme a gente vai ouvindo e vai aprendendo algumas verdades, algumas coisas, aos poucos as pessoas vão, como por exemplo as passeatas que têm acontecido mundialmente, as pessoas vão tomando consciência, mas nós também precisamos ter um pouco de empatia mais com aqueles que não tiveram aquela realidade. É isso que eu acho. Que beleza! Que bom, Arlete, você trazer para nós essa história, a história do seu marido. E a gente quer agradecer a você, nós estamos chegando no final aqui da nossa conversa, ainda vamos ter a prece daqui a pouco, né? Mas eu queria já que você colocasse aí as suas considerações finais e se despedisse aí dos nossos seguidores e ouvintes. E já te agradecendo imensamente por você parar suas atividades aí e estar com a gente nesse momento. Imagina, realmente eu estou extremamente agradecida
por essa oportunidade, porque eu aprendi muito mais, né, em preparação para estar falando aqui com você e com os ouvintes do podcast. Foi um momento, assim, muito, muito importante para mim, de profunda reflexão. Então, eu que agradeço extremamente por essa oportunidade, né? E eu queria terminar aqui com uma frase do livro do nosso querido Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, e fala o seguinte: somos livres na elaboração e na criação das ideias de bem ou de mal, de paz ou de guerra, de luz ou de trevas. Mas uma vez criadas, seremos obrigados pela lei a mantê-las e nutri-las. Elas seguirão seu curso e produzirão uma geração de ideias da mesma frequência. Então, realmente é isso, né? É a gente continuar amando, procurando entender o próximo e prestar atenção, né, em todas as ideias que a gente lança no universo, ouvir de todo bom coração, né, ouvir os nossos próprios sentimentos, porque aí a gente vai estar mais aberto para ouvir também o próximo e poder oferecer aquela ajuda que a pessoa tanto necessita também. Então, muito obrigada, muita paz e um aloha com todo amor e carinho para você e para todos. Muito obrigada. Aloha, Arlete, e até a próxima oportunidade que estaremos aí juntos, né? Nem que seja com esse distanciamento e trocando essa boa energia. Obrigado aí para você, obrigado a todos que estão ouvindo. A gente ainda volta aí na prece. Fique esperando que a gente vai para a prece. E aproveitando esse instante, então, estamos chegando ao final de mais um episódio de Laços Espirituais e queremos, nesse instante, proferirmos uma oração, uma prece, vibrações para todo o nosso planeta, a fim de que todas as pessoas possam cada vez mais olharem. E esse olhar possa ser um olhar de empatia, de olhar para o próximo, como olhamos para si mesmo, nas recomendações do nosso Mestre Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo e de ter esta empatia para com o outro. E como a nossa querida Arlete disse, que a empatia comece por nós mesmos, a partir de nós, em direção ao outro. E então, neste episódio, nós queremos agradecer-te, Jesus, esta busca de compreensão, essa busca de entendimento, essa busca de fraternidade entre aqueles que aparentemente, né, pela aparência são diferentes, mas temos a semelhança, e mesmo as diferenças é como a natureza, como a nossa Arlete disse. Na natureza tem tantas espécies diferentes de plantas, de pássaros, de animais, de formações rochosas, de formações aquáticas. Essas diferenças vivem em harmonia. Toda a natureza vive em harmonia e nós precisamos também viver em harmonia.